As nossas leituras hoje vão contra muito que nós ouvimos nos dias de hoje. No sentido que é proposto para nós de aumentar os nossos bens, de ganhar tanto quanto possível. E aqui, na primeira leitura, nós ouvimos o Eclesiastes dizendo: vaidades de vaidades. Que adianta se depois você não leva nada consigo? E no Evangelho, Jesus reforça essa mensagem. Primeiro momento, tem aquele homem que exige que Jesus se torne juiz. Manda que meu irmão reparte a herança comigo. E Jesus, de uma certa forma, corta ele abruptamente. E por que ele faz isto? Porque na lei judaica é muito bem colocado o processo de herança. Se encontra no livro de Deuteronômio. Entre nós, o costume é dividir os bens em partes iguais. Mas a lei judaica não é isto. O primeiro filho sempre recebe a metade da herança. Então, se houvesse 2 filhos, o primeiro recebe 2/3, o segundo 1/3. Se tem 3 filhos, o primeiro recebe metade, os outros 2, 25%. Está aí na lei. Então, quando esse homem manda que ele reparte a herança comigo, de fato, obviamente, não é o irmão mais velho, mas um dos mais novos. E Jesus imediatamente percebe o porquê. Porque este homem tem um coração ganancioso. Ele quer mais, porque ele acha que sua dignidade e todo o seu ser está também nas posses que ele tem. E aí Jesus conta essa história, essa parábola. Interessante, o homem já era rico. Então o problema do homem não era a sua riqueza. Vamos deixar isso muito claro. Esta palavra não são como pessoas ricas em si mesmo. Mas qual é o problema do homem? Ele teve uma excelente colheita. Mas naquele pequeno trecho depois, você sabe quantas vezes ele fala eu? 6 vezes. Em quantas vezes ele fala meu? São 5 vezes. Então o homem é só centrado em si, só pensa em si. Nem sequer dá graças a Deus pela boa colheita. Ele acha que
tudo é dele. Nem sequer pensa nos trabalhadores que o ajudavam a preparar a terra, plantar e fazer a colheita. E nem sequer pensa em repartir a abundância que ele recebeu do Senhor. Por que é que ele vai fazer? Ele vai derrubar os seus celeiros e construir outros. E vai pensar depois em quem? Eu vou dizer para mim mesmo: come, bebe, descanse, aproveita. Então o problema do homem é que ele está somente pensando em si. É uma pessoa egoísta demais. Sequer reconhece Deus na sua vida, sequer reconhece as outras pessoas, sequer vai partilhar qualquer coisa. E Jesus está dizendo que esse tipo de atitude leva a nada. Louco, esta mesma noite vou pedir a sua alma. E para quem vai ficar as suas riquezas? É um eco mesmo da nossa primeira leitura. Vaidade de vaidades. E quanto energia, quanto tempo nós gastamos nesta vaidade que o mundo nos propõe. Jesus nos oferece um outro caminho. Ele disse que o valor do ser humano não se encontra nos seus bens. Então, onde é que se encontra o verdadeiro valor da vida humana? E aí é bom recordar a segunda leitura, São Paulo aos Colossenses. Despojemo-nos do homem velho e vamos revestirmos do homem novo, redimido em Jesus Cristo. Buscai as coisas do alto e não das coisas da terra. Mas quando São Paulo disse buscai as coisas do alto, ele não está somente falando sobre a vida espiritual. Ele não está somente falando em incrementar as nossas orações. Sim, precisamos reconhecer a presença e a generosidade de Deus em nossa vida. Mas Deus nos criou irmãos e irmãs. Então, entre as coisas do alto, é exatamente a solidariedade, a justiça, o olhar compassivo, para que realmente também podemos reconhecer o valor e a contribuição de outras pessoas que vão enriquecendo a nossa vida. Domingo passado, eu tive a alegria de celebrar 40 anos de vida sacerdotal. Fizemos uma celebração lá na Igreja do Divino, em Palmas de Monte Alto, e Padre João nos agraciou com a presença dele entre outros padres da nossa congregação
e também da diocese. Mas era um momento exatamente para dar graças a Deus, sim, mas também graças a todas as outras pessoas que faziam parte da minha vocação e da minha caminhada durante esses 40 anos de sacerdócio. Precisamos cultivar o coração do homem novo. Deixar de lado as coisas ruins que São Paulo foi listando. Aliás, é interessante, gente. Um dos grandes atrativos dos primeiros cristãos nesse mundo pagão em que eles foram inseridos era exatamente que o povo cristão vivia a partir de valores óbvios e fundamentais. Valores da vida moral, mas mais do que isto, outros valores importantes. Sempre escreviam, não entendia muito bem os cristãos, porque parecem negar os deuses, mas teve que reconhecer que entre eles não houve necessitados. E aí vem aquela reflexão para nós. Isto é ainda a verdade hoje, nesta comunidade? Também, veja o que São Paulo vai dizer: não mintais uns aos outros. O valor da transparência, da honestidade em nossos relacionamentos uns aos outros. Gente, o tamanho da conta bancária não me diz nada sobre a pessoa que você é. Mas se reconheço em você e cultiva em mim um espírito, um coração generoso, aí sim, no final das nossas vidas, vamos celebrar a vida daqueles que nos inspiram, a vida daqueles que nos ajudem. Então, o convite do Evangelho de hoje é simplesmente: vamos deixar de ser egoístas. Vamos pensar em Deus, mas também em outras pessoas que podem se beneficiar dos dons e talentos que nós recebemos do Senhor. Amém?